nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, seja muito bem-vindo a esta meditação do quarto domingo do tempo do Advento. Estamos meditando nesse tempo a imitação de Cristo. Eu convido você a fazer conosco esta caminhada, meditação e oração. O evangelho de hoje que vamos meditar é Mateus capítulo 1, de 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. O quarto domingo do Evangelho nos coloca diante da figura de José, um homem justo, que enfrenta um combate interior profundo. O Evangelho não esconde que José viveu tensão, perplexidade e medo. Essa realidade de José nos aproxima profundamente do homem. O homem José, seus medos, suas angústias, suas dores. Nada nessa história é romântico. É uma experiência onde há silêncio, dúvida, desconforto e um desafio radical à sua própria sensibilidade. Nos coloquemos no lugar de José, diante desta situação, diante desta grande novidade. É exatamente aqui que a imitação de Cristo, no capítulo 13, que é o capítulo que vai nos orientar hoje do livro 1, se torna um espelho espiritual. Ela revela que ninguém caminha verdadeiramente com Deus sem atravessar o terreno das tentações, das dúvidas, das sombras, das lutas interiores que forjam o coração do homem, exatamente como são as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas lutas interiores. A imitação de Cristo afirma que, enquanto estivermos neste mundo, não há segurança contra as tentações. Olha que palavra forte para nós. Enquanto estivermos neste mundo, não há segurança contra as tentações, mas devemos enfrentá-las, pois elas são necessárias para revelar a nossa fragilidade e nos ensinar a humildade. As tentações, ao contrário de ser um problema, elas se tornam um caminho, uma via de santificação, onde, enfrentando estas tentações, justamente nós nos fortalecemos. O discípulo não deve estranhar quando se sentir dividido, confuso e até provado. É assim que Deus educa o interior do homem. É assim que Deus nos educa. Através das provações, através das dificuldades, mas da nossa permanência diante dele. José não buscou a fuga, não tomou decisões precipitadas. Quantas vezes em crise, parece que nós queremos resolver as questões, as situações às pressas. Mas o momento de crise, o momento de dificuldade, não é um momento para tomar decisões. É um momento para contemplar a presença e a ação de Deus naquela realidade. Permanecer no lugar em que seu coração está, sendo provado. E foi ali, exatamente ali, no lugar onde José permaneceu, que a palavra de Deus o alcançou. A palavra de Deus, ela sempre nos alcança na nossa realidade. Ela não nos alcança distante dos acontecimentos, distante ou nas ideias, nos lugares que nós idealizamos. Ela nos alcança na nossa realidade, naquela condição e naquela situação. A luta interior não é um obstáculo à fé. Não é um problema ter dúvidas. O problema é afastar-se de Deus no momento das dúvidas. Aí está o verdadeiro problema. Kempis, ou a imitação de Cristo, vai afirmar que a tentação purifica, ilumina e aprofunda, fazendo com que a alma da pessoa reconheça sua total dependência de Deus. Nós vivemos num tempo de muita autossuficiência, e aqui em José nós temos a possibilidade de contemplar o que significa uma pessoa que não se apega a si mesmo, às próprias ideias, às próprias vontades, mas que se lança nas mãos de Deus, que não é senhor das suas ideias, que não é apegado à sua vida, mas tem essa capacidade de lançar-se nas mãos de Deus. José experimentou isso com clareza. Ele poderia ter cedido à tentação do julgamento rápido, da raiva, da autopreservação ou do desejo de afastar-se daquilo que o feriu.
Às vezes, algumas provações, algumas situações de dificuldade que nós enfrentamos, a nossa atitude é de fuga, fugir da dor. Mas quando nós fugimos da dor, nós também carregamos essa dor junto conosco. Enfrentar a dor, enfrentar o sofrimento, enfrentar esta realidade é justamente o caminho de redenção, é o caminho de reconciliação, é o caminho que nos faz encontrar um sentido. Mas sua justiça não é reativa, é contemplativa. A nossa justiça diante dos sofrimentos, às vezes, é a busca e a tentativa de fazer justiça com as nossas próprias mãos. É isso que significa uma justiça reativa. A justiça de José, e é por isso que ele é reconhecido, é uma justiça contemplativa, onde ele olha para Deus, ele busca em Deus a solução do seu problema, da sua dificuldade, as respostas que ele precisa. Não é problema ter perguntas, o problema é onde nós estamos buscando as respostas. José se coloca diante de Deus com o coração ferido, porém disponível. A dor de José é real, o sofrimento de José é real. A imitação de Cristo nos recorda, é na tentação que se revela quanto cada um vale e quanto nós estamos dispostos a sacrificar, a oferecer para permanecermos fiéis a Deus. José vale porque confia. A justiça de José é a justiça da confiança. Vale porque não foge, vale porque deixa que Deus seja Deus. Às vezes, na nossa vida, nós não deixamos Deus ser Deus. É preciso deixar Deus ser Deus na nossa história. É preciso deixar que Deus conduza os acontecimentos, os fatos da nossa história. A imitação de Cristo ajuda a entender que o discípulo deve aprender a lutar e não a preparar-se para fugir, mas lutar de modo certo, não com discursos, argumentos, autodefesa, mas com humildade e vigilância interior. Essa é a arma de José, a vigilância interior e essa docilidade ao movimento do Espírito em sua vida. José nos mostra que a verdadeira coragem não está na força das soluções humanas, mas no permanecer aberto ao projeto e ao caminho de Deus. O capítulo 13, que nós estamos meditando, do livro 1, adverte que a pessoa precisa vigiar os afetos desordenados. Os afetos desordenados, conforme os padres da igreja nos ensinam, são todos aqueles afetos que fogem do nosso controle. Todos nós temos afetos, mas quando nós não controlamos esses afetos, eles acabam por tomar conta da nossa vida. A nossa raiva, por exemplo, diante de uma situação, alguém te faz o mal, qual é a reação natural? É responder esse mal com outro mal. A vigilância nos leva a vigiar sobre a raiva, a conter a nossa ira, conter a nossa raiva. Isso é vigiar sobre os afetos desordenados. Afetos que muitas vezes agravam a luta interior. Se nós não tomamos cuidado, esses afetos acabam por destruir aquilo que às vezes levamos tanto tempo para construir. E aqui nós estamos falando de impulsividade, de ansiedade, de medo, de orgulho. Orgulho de quem não reconhece o próprio erro. Já perceberam que em algumas situações de conflito, a pessoa reconhece o seu erro, mas não é capaz de voltar atrás? Ela se mantém firme naquela posição, mesmo sabendo que está errada? E é aí que está o grande problema. Permanecer no orgulho, no erro, no afeto desordenado. José é aquele que percebe que a sua solução, a solução humana da fuga, não é resposta. Por isso, ele volta, não só para voltar atrás, mas volta para fazer a vontade de Deus. A obediência amadurecida nasce dessa purificação interior que a própria tentação favorece. Olha que coisa contraditória, ou às vezes até estranha, mas as provocações das tentações podem fortalecer em nós a luta interior contra essas mesmas tentações. Depende da maneira como nós vamos trabalhar a nossa vida. A imitação de Cristo insiste. A coroa não se dá sem combate. Ninguém recebe uma coroa sem combate. Ninguém recebe uma medalha sem um combate. Hoje nós vivemos num tempo onde, por uma questão de educação, por uma questão de cultura, quando as crianças participam de uma competição, quase todas as crianças ou todas as crianças ganham uma medalha, como reconhecimento daquilo que fizeram. Não é assim que a vida acontece na sua realidade. Na realidade, nós somos provados e é necessário passar pelo combate. Vence aquele que passou pelo combate, que foi provado. E nessa prova, recebe o prêmio do seu combate. Não há santidade que não passe por esse caminho estreito. O caminho da santidade, o caminho do combate é estreito, mas é necessário. José, silenciosamente, é coroado pela graça, porque enfrentou o combate da fé.
Sua fidelidade não vem da ausência de dor, mas da presença discreta da confiança. Confiando, José experimentou esta presença silenciosa de Deus. A luta interior o amadureceu para receber a maior missão de sua vida. Sem esse combate, José não teria como vencer as outras coisas. A história de José, ela segue. E ali nós vamos ver alguém que precisa se deslocar, sair das suas seguranças, deixar a sua parentela para cumprir aquela missão que foi lhe dada. Ser pai de Jesus é uma grande missão, mas para José também foi necessário o combate. Ser discípulo de Cristo é um grande dom, é um grande presente, mas para ser discípulo é preciso entrar no combate. O Natal não nasce em corações que não conhecem conflito. Nasce do conflito que se entrega à graça. Não é a ausência de conflitos, mas é a entrega à graça de Deus. À medida que nos aproximamos do Natal, a imitação de Cristo e o Evangelho convergem numa verdade essencial. O discípulo amadurece quando aprende a permanecer no lugar da prova até que Deus lhe fale. Quanto tempo Deus vai esperar para falar? Não sabemos. Mas o que é importante? Saber que nós estamos no lugar aonde Deus fala e permanecer nesse lugar. Assim como José, acolhamos o combate interior não como ameaça, mas como caminho. Pois ali, no silêncio que luta e na fé que espera, o Emanuel, o Deus conosco, encontra espaço para nascer. E aqui vai algumas perguntas para a nossa meditação durante esta semana. Onde se manifesta a minha autossuficiência? Aonde eu percebo que eu tenho mais uma proatividade humana e não deixo Deus agir? Preciso olhar com cuidado este lugar. O que eu preciso fazer para mudar isso? Qual é a atitude concreta, a atitude que eu preciso tomar diante dessa situação? Essas perguntas, elas nos ajudam a fazer esta caminhada e também as meditações que todos os dias nós temos no canal do Spotify, onde colocamos mais uma reflexão da imitação de Cristo e do Evangelho do dia. E assim, vamos caminhando para a celebração do Natal. Deus seja louvado.